Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou estar falando sobre os segredos do alto rendimento, como esses caras se organizam aí para conseguir extrair o máximo de performance e como você deveria se organizar também se você não está se organizando dessa forma. Beleza? Peço para vocês ficarem até o final porque no final eu quero falar o que vocês precisam fazer em cada fase do treinamento. Treino mesmo, tá? O que você tem que fazer na base, específico, enfim, mas fica até o final. Os meus treinamentos. O termo técnico para isso chama periodização, pessoal, que é dividido basicamente em 4 fases, 4 períodos. Período de base, período específico, período competitivo e o período de regeneração. Vamos explicar cada período para vocês agora. Período de base. O que é o período de base? O que fazer e os cuidados que eu preciso ter neste período? Vamos lá, primeiramente, o que é o período de base, pessoal? Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma analogia. Vamos pensar que a estrutura do treinamento é como se fosse uma estrutura de uma grande construção. Para eu fazer um prédio muito alto, eu preciso ter uma base muito sólida, fazer aquelas sapatas grandes, broca, enfim, tem que fazer uma estrutura para suportar tudo que vem depois. Da mesma forma, funciona o treinamento. Para você conseguir ter grandes resultados, você vai precisar sustentar grandes treinamentos depois. Então é importante, é fundamental você ter uma base muito sólida. O que eu preciso fazer neste período de base? Este período de base, basicamente, você vai precisar subir o volume de tudo e explorar todas as suas capacidades. Ficou meio subjetivo, porque eu vou estar explicando no final do vídeo o que você tem que fazer de fato aqui. Os cuidados que eu preciso ter neste período. Volume começa a subir. Geralmente o cara que está iniciando o período de base, ele está destreinado, então toma cuidado. Toma cuidado, principalmente o cara que está com sobrepeso, porque pode vir alguma lesão de estresse mecânico. Tudo bem? Entendemos o período de base, professor. Vamos para o período específico agora. O que é o período específico? Como diz o nome, é algo que busca mais a parte específica do movimento, ou específico do seu objetivo de fato. O que eu faço nesse período? Esse período, ele é um período que você começa a trabalhar já a potência aeróbica. Digamos que é o período mais arriscado assim que nós temos. Porque se eu estou treinando por uma maratona, eu começo a trabalhar intensidades dentro da maratona e agregação de volume. Olha que interessante. Então eu vou fazer tiros em potência aeróbica para desenvolver a parte de potência do sistema metabólico dele e também jogar um volume mais alto. Então, sabendo que intensidade e volume eles não conversam, eles não se dão muito bem, precisa tomar bastante cuidado com isso. Aonde? Dentro do seu trabalho de regeneração, da organização do seu treinamento. Por exemplo, eu tenho dentro de uma planilha, um dia na semana eu faço tiro e no final de semana é meu longo. Então, durante a semana você vai ter que tomar muito cuidado para os treinamentos acessórios, tu não errar na intensidade. Por exemplo, eu tenho 1 hora em ritmo regenerativo. Porra, cara, faz um ritmo regenerativo. Não vai querer sair no pau porque depois tu vai sofrer, beleza? Então é isso. Esses são os cuidados que você precisa ter no período específico. Período competitivo. O que é o que fazer e os cuidados que eu preciso ter dentro desse período competitivo. Período competitivo são 4 semanas, no máximo 6 semanas que você vai ter de lacuna de performance. Então aqui é onde você menos treina. Você tira completamente o volume e vai fazer aprontos, que são simulados de prova. Por exemplo, vamos lá, eu vou ter uma competição, isso é bem importante falar para vocês. Neste período é onde você começa a encaixar as competições. Então vamos lá. O que o atleta faz de alta performance? Ele encaixa 3, 4 competições consecutivas em 4 finais de semana ou 3 finais de semana consecutivos. Porque entende que existe uma adaptação
metabólica para o estímulo de competição e existe uma adaptação psicológica também para o cara suportar aquela carga. Isso para provas mais curtas, tá, pessoal? Até, vamos botar aí, até 10 quilômetros. Para maratona já não dá para fazer isso, e nem para meia maratona. Mas o cara meio fundista ou fundista até 10 quilômetros, o cara encaixa durante 3 finais de semana, 3 provinhas. E na semana ele faz um pequeno simulado para realizar, que se chama pronto, para realizar ó, eu tô avisando o meu corpo, tá? Eu vou utilizar essa intensidade, te prepara. Daí vai para a parte competitiva. O período competitivo é intensidade pura, então a gente precisa tomar muito cuidado com lesões como estiramento e tudo mais, como qualquer outra coisa. Vamos agora para o período regenerativo. O período regenerativo. O que é o período regenerativo? Cuidados que tem que ter e o que fazer, né? O que é? Pessoal, o corpo ele não vive em alto rendimento, ele passa pelo alto rendimento. Então tu vai fazer a base, o específico, competitivo, torna um pico de performance e ele vai descer essa escada. Então o descer faz parte do treinamento e você precisa descansar. Esse descanso dentro do período regenerativo, ele dura de 2 semanas a 4 semanas. Dentro do alto rendimento, né? Não mais do que isso, senão tu entra num processo de destreinamento. Cuidados que você tem que ter em ficar quieto, né? Descansar de fato para começar um novo ciclo de performance. Beleza, até aqui, galera, todo mundo entendeu como é dividido a estrutura do treinamento de atleta de alta performance? Você está fazendo isso? Se não está fazendo, abre o olho, que isso realmente é o resultado que você deixa na mesa. Agora vamos lá para a parte principal, que é o que eu devo fazer em cada fase. No período de base, específico, competitivo e o de regeneração. O que nós precisamos fazer em cada período? Vamos lá, galera. Eu separei aqui, fiz um negócio bem bonitinho para todos vocês. Eu mereço o like, com certeza, hein? Vamos lá. Período de base. A gente sabe que o volume ele tá alto no período de base, certo? E o trabalho é um trabalho de estruturação. O que eu vou precisar fazer dentro do reforço, em treinos de tiro, enfim. Vamos lá, vem comigo. Reforço deve ser executado visando o ganho de amplitude com foco no volume e não na intensidade, ou seja, realizar séries com maior número de repetições e com pausa mais curta. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum, dentro do alto rendimento neste período, a gente ir para a academia ou fazer algum reforço em casa, que pode ser feito também, tá? Não necessariamente precisa estar numa academia. Mas a gente dividir as séries, as execuções por tempo. Exemplo, 4 séries de 1 minuto, 4 séries de 1 minuto e meio, 4 séries de 2 minutos. De agachamento, afundo e tal, vai de cada um daí o reforço que você deve fazer. Então, o volume era muito alto e a pausa curtinha. Você vai descansar 30 segundos, 1 minuto. Vai depender também da estratégia do seu treinador. Até aqui, beleza? Vamos para a parte de tiro. Pessoal, eu separei aqui treinos que são para provas de 5 ou 10 quilômetros. Então, aqui são 3 exemplos. Eu gosto de trabalhar muito neste período de base com tiros com pausa psicológica. Ou seja, aqui eu passei aqui, 4 tiros de 4 séries de 10 tiros de 100 metros com pausa de 20 entre os tiros e pausa de 60 entre as séries. Poderia ser 2 de 20, de 10 ou 4 de 20, não sei, vai depender de cada objetivo. Mas gosto de trabalhar com pausa psicológica. Depois eu posso fazer um vídeo sobre pausa psicológica para vocês. Esse treinamento eu aprendi com um grande mestre, Luiz Alberto. Aprendi, não foi da minha criação. E dá muito certo, beleza? Vamos lá, 2 séries de 10 tiros de 400 metros com pausa de 30 e 75. Tudo isso é subjetivo, tá, pessoal? Mas é uma coisa que é normal o atleta fazer. E também trabalharia a parte de fartlek. O que é fartlek?
corrida contínua com oscilação de ritmo, ritmo forte, ritmo fraco, ritmo forte, ritmo fraco, beleza? Separei alguns treinamentos, vocês podem dar uma olhada no treinamento. Neste período aqui é muito interessante porque tem alguns treinadores que gostam de executar pelo menos uma vez na semana o treinamento num campo de futebol e faz o camarada fazer o fartlek em redor do campo de futebol, de pé descalço. Olha que interessante, né? Isso é comum. Eu fiz isso muito e faz sentido sim, tá? É válido isso daí. Mas não sempre, tá? É válido uma vez na semana para a gente conseguir ter um fortalecimento da musculatura estabilizatória de tornozelo, joelho, quadril. Até aqui, beleza, descobri o que eu tenho que fazer na base. Agora vamos para a parte específica do treinamento. Parte específica, Marcelo, o que eu preciso fazer nessa bagaça? Vamos lá. Período específico. Trabalhos de potência aeróbica. A gente já começa a trabalhar com potência aeróbica. Trabalhos de força específica. O que eu quero dizer com isso? Se antes eu trabalharia dentro da musculação com volume alto, aqui eu já vou trabalhar buscando o desenvolvimento de potência, então com cargas de maneira progressiva, né, mais altas, desenvolvendo força e trabalhos reativos para desenvolver a melhor conexão neural, consequentemente melhorando o contato com o solo. E trabalhos técnicos para melhorar a coordenação neural. Tudo bem? Até aqui, beleza? Não vou entrar muito a fundo. Se você realmente não está fazendo isso e gostaria de realizar esses trabalhos, sugiro vocês fazerem o download do app da Xtreme Brasil. Lá a gente tem toda a estrutura para isso e realmente você vai ter um assessoramento de qualidade de verdade. Vamos lá? A parte do reforço, galera. Vamos falar do reforço. Deve ser executado visando o ganho de potência, com foco na intensidade. Foi o que eu falei agora. Ou seja, realize séries com cargas, aqui eu botei errado, tá? Cargas altas e pausa longa, beleza? Não é mais pausa curta aqui neste período. Aqui é onde a galera erra bastante, tá? Vamos lá, deixa eu apagar que ficou feio esse negócio aqui. Parte de tiros, lembra que a gente já começa a trabalhar aqui potência aeróbica. O que é? Também não vou explicar aqui, tá, galera? É algo que vai levar muito tempo. Mas digamos que é uma intensidade maior, que a gente consegue extrair isso de acordo com testes de performance. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu botei alguns exemplos, 3 exemplos, que é 10 tiros de 100 metros, mais 3 tiros de 2.000 metros. As pausas aqui são pausas curtas no primeiro, para molhar de acidose, depois a gente vai trabalhar com pausa longa, para conseguir extrair o melhor de cada fase. E as rodagens, aqui tem um exemplo também, são rodagens em ritmo competitivo. Lembra que eu falei que a gente começa a ficar mais próximo do seu objetivo? Então aqui eu separei, por exemplo, 3 km a R4, mais 1 km a R1, mais 3 km a R4 e finaliza com 1 km a R1. Então aqui a gente tem uma soma de 8 km de uma forma intensa, trabalhando com 3 km forte e 1 km mais tranquilo. Beleza? Até aqui, tudo certo? Vamos para a parte competitiva. Período competitivo, galera. O que eu devo fazer dentro do período competitivo? Lembra que eu comentei que é um período que a gente precisa fazer mais aprontos. Trabalhos pliométricos e trabalhos técnicos. Nada de muito estresse, volume nessa fase. Tu já está pronto, agora é só competir. Dentro do reforço, deve ser executado visando o ganho de... Aqui é pliométrico, tá? Eu escrevi errado. Mas é ganho pliométrico, ou seja, realizar séries com cargas adequadas para trabalhos de salto, que é muito utilizado dentro do alto rendimento. Priorize trabalhos unilaterais. Isso é muito importante, galera. Trabalho unilateral. Tem alguns estudos que mostram que os campeões olímpicos são os caras mais assimétricos. Ou seja, a mesma força que ele tem da direita, ele vai ter na esquerda, ou muito semelhante. Então, a assimetria, ela está dentro do nosso cotidiano. Por exemplo, eu tenho mais facilidade de escrever com o braço direito,
do que com o esquerdo, eu tenho mais força no direito, isso é normal. E um dos segredos para a gente conseguir melhorar a performance é tirar essa simetria ou diminuir ela. Tudo bem? Então trabalhos unilaterais são muito importantes. Vamos lá, a parte de tiro, lembra que eu falei para vocês que são simulados, são aprontos, então aqui a gente sempre vai fazer tiros submáximos. Eu preparei 2 aprontos aqui, que foi 2 séries de 2 tiros de 2.000 metros. A pausa entre os tiros é de 60 e a pausa entre a série é de 6 minutos, ou pode ser 10, pode ser 12. O que importa é você sentar o aço aí e conseguir realmente fazer um bom tempo, beleza? O segundo treino que eu separei aqui para vocês foi 2 tiros de 2.000 metros mais 10 de 400. Esse treinamento aqui é bem legal de fazer para quem quer melhorar a chegada. É muito comum. O cara quer começar a chegar mais forte. Começa com tiros mais longos e finaliza com os tiros mais curtos e onde você consegue imprimir uma intensidade maior. Beleza! Eu espero ter conseguido passar uma visão de como organizar os seus treinamentos. E eu peço para vocês, tá, pessoal? Se você gostou, deixa o like, comenta inclusive o que você mais gostou. Se ficou com alguma dúvida, pergunta aqui. Se não gostou, tá no seu direito de não gostar. Mas deixa também um comentário falando o que eu posso melhorar. E eu convido vocês, tá? Tudo isso que eu expliquei para vocês está dentro do app da Xtreme Brasil. Então é só você fazer o download, é gratuito. Você vai pagar só realmente se você for contratar um treinamento que, custa R$ 49,90 o coach virtual, que vai ter um acesso de todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês, e toda a nossa equipe vai estar com vocês aí também. Agora, se você busca um treinador particular, também a gente tem um investimento um pouquinho mais alto, de R$ 189,90. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.